Olá, seguidores do Sul de B, como estão vocês? Estão bem? Já chegamos para mais de 900, mas mantido ainda o Clube 900, porque senão será Clube dos 1000. E aí será a graça de uma busca de 1000 seguidores, que vocês têm sido muito generosos. Então não se esqueça, se não se inscreveu, vá lá por favor, inscreva-se, dê um like para provar que gostou do vídeo e compartilhe com quem você ama. Hoje eu fiz um retrospecto pessoal ao assistir a entrevista do Asaf Borba no podcast Jesus Cop, tocado pelo Douglas Gonçalves, que é filho do pastor Josué Gonçalves, aquele assembleano que depois confirmou a chamada do próprio filho e está nesse ministério lá em Bragança Paulista, que tem feito eventos internacionais e acredita no evangelho pleno. Aliás, eu também vou colocar um recorte de um livro indicado da livraria deles, da Jesus Cop, lá em Bragança Paulista, mas que entrega no Brasil inteiro, é só fazer o pedido, dessa circunstância muito presente na igreja de hoje, de se distanciar dos dons do Espírito Santo. E o Asaf Borba dá um testemunho que fortalece muito a chamada dele para aquilo que a gente conhece hoje como a música congregacional. Conheci pessoalmente ele em 1994, quando fomos num evento da Adonep lá no centro de convenções em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, um evento majestoso que reuniu mais de 5.000 pessoas. Ele foi o responsável pelo louvor e quem pregou foi o Caio Fábio. E o espírito nosso renovado, foi um momento assim único na minha experiência nos encontros da Adonep. Participei de mais 2, mas nunca nenhum como aquele em Jacarepaguá, tudo promovido pelo louvor congregacional do Asaf Borba. E ele vai contar muito sobre isso. Deixa o Espírito Santo continuar fazendo o que está fazendo na igreja secreta do Oriente Médio. E o Asaf Borba fala sobre isso. Então vamos viver esse momento de comunhão. A hashtag que sobe hoje, mais tarde, é Domingo do Senhor Jesus Cristo, e bem específica a questão da chamada do Espírito Santo hoje. Vem, Espírito Santo, e canta Espírito Santo, canta Espírito Santo em nossa alma. Vamos lá. A mãe sempre semeou, e quando ela engravidou, da primeira gravidez, ela teve um sonho, e onde ela via um menino com um livro aberto cantando, e aquilo foi muito nítido para ela, e ela acordou e disse: eu vou pegar um nome de Salmos para o meu nenê. E foi lá, abriu na Bíblia, caiu em cima Salmos de Asaf. Uau. Salmos de Asaf na Bíblia. Daí ela guardou aquele nome, daí nasceu a minha irmã. Daí quando ela engravidou de novo, e eu nasci, ela na hora, é menino, é Asaf. Uhum. Pegou uma Bíblia bem antiga que ela tinha e deu para o meu pai, e ele levou a Bíblia no cartório. Para mostrar como que era para escrever. E interessante que meu pai só levou minha mãe grávida para Minas para eu nascer, que ele queria um filho mineiro. É mesmo? Ele era muito mineiro, meu pai. Entendi. Né? A igreja começou a orar. Estava acontecendo um pequeno avivamento ali naquela igreja. As pessoas metodistas estavam sendo batizadas com o Espírito Santo. Uau. Naquela igreja metodista. Uhum. E parte desse avivamento era buscar pessoas, né? E esses pastores foram na nossa casa e trouxeram minha mãe. E esse pastor foi 2 vezes para me ver, e eu não abri a porta para ele. Uhum. Né? E ele ficou na porta batendo as 2 vezes. Eu estava dentro de casa, eu vi pelo olho mágico, mas não abri a porta. Era a minha rebelião total contra Deus, contra a igreja, contra tudo. Mas naquela segunda vez que ele foi, minha mãe ficou muito revoltada, que eu não tinha aberto a porta. E ela me levou à força para a igreja. Andou 3 quilômetros pegando meu braço, magrinho, né? É mesmo? Magrinho, minha mãe radical, né? O que não teve de força para me manter na escola, ela teve para me levar para a igreja. Uau. Graças a Deus. E ela radicalizou e me levou. E ali eu conheci aquele pastor, e ele me disse: olha, eu vou te pôr
junto com uns jovens. E foi lá e me levou para um grupo de jovens. No culto, assim, se sentou perto do... Não era nem culto, era uma reunião com 8 jovens, assim, que eles faziam sábado à noite. E eu sentei ali, né? E a menina que liderava era uma moça chamada Esli Regina, doutora Esli Regina, uma psicóloga hoje bem conhecida. E ela pegou o violão e disse: tua mãe disse que toca violão, toca aqui para nós. E começaram a cantar: Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Então eu já comecei com o violão na mão. Não era nem crente ainda, não tinha experiência nenhuma com Jesus. Me deram um violão na mão para cantar: Santo Espírito, enche a minha vida. Olha o que eles me colocaram para cantar, cara. Não pode brincar com esse tal de Santo Espírito. Não pode, com essas coisas. Você perde, acontece. Não, Santo Espírito, enche a minha vida. E eu tocando Santo Espírito, enche a minha vida ali. Primeira música que eu toquei com aqueles jovens ali. Então, cara, depois disso... Aí, em agosto, você foi para um evento com eles. Para um evento com esses jovens. E um senhor já de idade, assim, chegou lá, pregou um evangelho muito simples, Douglas. Muito simples, muito básico. E eu entendi aquilo tudo, o amor de Cristo por mim, para me livrar dos pecados, para me trazer uma nova vida, colocar esperança no meu coração. Aquilo me insuflou na direção de Deus. Uau. E no fim, um outro pastor, eu lembro o nome de todas essas pessoas, assim, de tudo. Eu lembro a cena, as pessoas que falaram, quem falou antes, quem cantou, né, os grupinhos que cantaram. Tem pessoas que eu convivo até hoje, daqueles grupinhos que cantaram ali, né? E eu fui naquele apelo, fui lá só, estava com o meu violão na mão, fui com violão e tudo para a presença de Jesus, entreguei minha vida no dia 18 de agosto de 1974. E ali começou uma mudança radical de vida, uma coisa que eu não conseguia explicar. Ninguém disse para eu deixar nada, mas eu saí daquele culto, ia fumar o cigarro, tirei a carteira. Na hora que eu ia fumar o cigarro, algo dentro do meu coração disse: não é mais isso. E um mês depois, essa igreja fez um grande evento de busca do poder do Espírito Santo. E eu estava lá tocando. Daí aquele pastor Moisés, começou a falar quem era o Espírito Santo. E no final ele disse: quem quer receber o batismo com o Espírito Santo? Fui o primeiro, disse: eu quero. Esse troço do poder é comigo mesmo. Receber poder de Deus para viver. E eu fui, cara, tive um batismo com o Espírito Santo assim, doido demais. Uma coisa assim que me inundou totalmente. Me inundou de tal forma que eu peguei uma Bíblia, Douglas, e comecei a comer a Bíblia, mastigar a palavra de Deus assim, ó. Abri a Bíblia e comecei a mastigar, as folhas entrando dentro de mim. O pastor teve que tirar aquilo de tão radical e doido que foi aquele batismo com o Espírito Santo, que me deu uma fome de Deus. E Deus sabia que a fome tinha que ser grande para longo prazo. Mas você diz de forma figurativa, você começou a ler muito a Bíblia. Não, eu comecei a comer as folhas no dia do meu batismo com o Espírito Santo. Você pegou a página e colocou na boca? Não, eu mordi a Bíblia e ia engolindo as folhas. Tudo que eu conseguia morder, eu ia comendo. Aí o pastor tirou de você? Tirou a Bíblia, para de comer a Bíblia. Viu? E deixei a Bíblia toda com pedaços, sem nada, aquilo. E aquilo não foi forçado por ninguém, ninguém pregou aquilo. Não. Foi uma coisa do meu interior, uma fome por Deus. E naquele primeiro ano, daí sim, eu tinha fome da Bíblia e compunha as primeiras músicas, os primeiros salmos da Bíblia com intensidade. Daí chegou um missionário. Isso, nós estamos em 74, 75. Eu comecei a viajar com os meus pastores. O meu testemunho era tão forte e verdadeiro que eles disseram: não, onde nós formos pregar, nós vamos te levar. E eu entrava no ônibus com eles, viajei o Brasil todo um ano inteiro, 75, inteirinho, todos os meses eu ia para alguma cidade com esses pastores, falando do Espírito Santo e do testemunho da minha vida nas igrejas metodistas. Isso ainda dentro da estrutura metodista. Sim. Daí, depois disso, chegou um missionário, Donald Stoll. Missionário americano, chegou e ficou na nossa comunidade. A comunidade estava se formando, mas era um avivamento dentro da igreja metodista. Ele gostou daquilo
que ele vinha da igreja menonita nos Estados Unidos. E gostou de ver uma igreja tradicional se renovando daquele jeito e disse, não, vou ficar por aqui. E ficou. E ele era um organista de primeira categoria, assim, músico, né? Já veio com aquela musicalidade. E ele foi quem me discipulou, assim, para começar a compor, para começar a usar as minhas canções para a igreja. Que eu escrevia as músicas em casa, lia a Bíblia, escrevia uma música e não tinha o que fazer com elas. Esse missionário, ele foi direcionando isso para o congregacional. Fazer músicas para a igreja cantar. Ele que te falou disso? Ele que me... Não falou disso. As ações dele nos levaram a compor canções para aquele grupinho assimilar. E canções fáceis que eu pudesse ensinar quando viajava com os pastores. Daí isso foi 75, 76, 77, esse missionário voltou para os Estados Unidos. Quando ele estava lá, ele me mandou um cassete dizendo, olha, eu conheci um amigo aqui que ele tem um estúdio de gravação e ele topa produzir o nosso disco, ele faz tudo para nós. A gente falava de vez em quando que aquelas músicas a gente um dia ia gravar. Mas eu não pensei que era no ano seguinte, né? 77, com $100 no bolso. E eu chego lá em Ohio, lá para o interiorzão dos Estados Unidos, começamos a ensaiar um disco, que se transformou no disco Celebraremos com Júbilo, que vocês podem mostrar aqui. Dá para aparecer, né? Já para Olha aí, dá meus para editores aparecer aí. Disco Celebraremos com Júbilo, tem a capa bonitinha no Spotify, em alta resolução. E esse missionário, então, nós dois pegamos todos aqueles cânticos que a gente tinha feito, tudo da palavra. Tudo, cânticos da palavra, congregacionais. Quais eram assim? Tinha, celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões, celebraremos com júbilo. Dom e Asaf. 1978, né? 1978. Muito bom. Celebraremos com júbilo, é o nome do disco. E ali tinham vários cânticos assim, o Salmo 117, muitos salmos. Né? Efésios 1, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou para Ele. Então vocês tocavam melodia? Melodia na palavra. Ipsis literis, como estava lá. E essa foi a base daquilo que depois começou a se chamar cântico congregacional, que são cânticos inspirados na palavra, fáceis para a igreja assimilar. E assim começou o Asaf, que vocês conhecem. Eu tava, isso aqui por exemplo, vai... Jesus em Tua Presença, eu compus em 1986. Como é que foi? Ali no quarto da minha casa, esperando minha esposa chegar, eu já era casado, me preparando para um congresso. Depois você pode ver no livro A História por Trás da Música. Eu tenho... Tem quantas músicas lá que você fala? 60 músicas. Lá são 60 músicas? 60 músicas que eu conto as histórias no livro A História por Trás da Música. Tá. E esse ano eu fui convidado pela primeira vez para dirigir o louvor. E eu estava ali orando, pedindo, Senhor, o que eu posso levar de novo? Já, né? Eu só canto outras músicas, cantava músicas da Maranatha Music, os nossos cânticos mais antigos, cantava, né? Mas algo novo de Deus. Aí na mesma hora assim veio no meu coração, eu sentei no piano que eu tinha recém comprado, um piano novinho, eu sentei e comecei. Jesus, em Tua presença, 2 acordes simples. E o terceiro acorde, reunimos-nos aqui. Pronto, já tinha Ré, Sol, Lá. Jesus em Tua Sol, reunimos Lá maior e Ré de novo. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Vamos colocar um menorzinho. Pois um dia Tua morte... Né? Daí já fui elaborando. E aquilo foi crescendo no meu coração. E o véu que separava. Eu fui escrevendo, aquilo jorrando no meu coração. Quando a Rosana chegou, eu estava no Só pra te adorar. Ela entrou na casa, chegou no quarto e disse, que música é essa? Deus está me dando agora, Deus está me dando agora. Ela sentou do meu lado, nós começamos. Né? E aquilo veio lá do interior, assim, uma coisa linda de Deus, surgiu assim e eu levei aquele cântico e foi amor à primeira vista em Brasília. Com a igreja. Foi, dali disseminou, foi Brasil inteiro.
né? Eu canto até hoje. Não, O Alex Vilas Boas, cada um de nós ouviu uma partezinha do céu. Não é tudo que nós fizemos na vida, eu já escrevi mais de 700 músicas. São mais de 700? Mais de 700 canções gravadas, são quase 600 músicas. Né? E outras 100 que fica ali no óleo só, que eu dei para alguém e nunca gravei. Né? Mas teve músicas que foram ouvidas no céu. Então, isso me faz entrar em todas as igrejas. Durante toda a minha vida, as portas foram se abrindo. Não tem denominação aonde, você não foi. Aonde eu não vou. Não tem, inclusive as mais fechadas me chamam, né? Como o irmão R.R. Soares. Eu vou ministrar lá, sou amigo pessoal dele, dos filhos. Né? E tem as portas abertas para ministrar. E igreja católica, eu vou ministrar em igreja católica. Isso escandaliza os irmãos. Mas eu tenho uma palavra de Deus e o que Deus me deu não escandaliza eles de jeito nenhum. Porque você consegue no meio, da mesma forma que eu fui no meio dos coptas no Oriente Médio, dos ortodoxos, e Deus foi abrindo essas portas no meio das igrejas mais fechadas do mundo, mas era a igreja com suas distorções, com seus problemas, que eu não concordo com tudo, você não concorda com tudo, mas Deus me fez entrar porque tem um amor puro à igreja. Então você está dizendo que essa aliança com a igreja é a gente transicionar desses meros consumidores para alguém que assume uma responsabilidade por ela. Com a igreja, uma responsabilidade de vida, de amor. Tudo que eu faço é para a igreja. Em nome do Senhor Jesus, eu vou ser sempre um construtor. Sou jornalista formado. Eu trabalhei na Rede Globo. Trabalhei na TV Educativa também. Fui supervisor de rádios. Né? E a carreira jornalística sempre me encantou. Claro que eu me formei mais tarde na vida, com 47 anos, já vai fazer 20 anos. Mas eu nunca deixei que isso me tirasse do foco do meu chamado. Eu sabia, quando eu me formei em jornalismo, que Deus queria que eu continuasse sendo aquele Asaf que ele podia contar comigo para qualquer coisa, que o jornalismo seria algo mais na minha vida. Uma ferramenta Uma ferramenta a mais, como foi no Oriente Médio. Eu já estava difícil de entrar no Oriente Médio como turista, né? E depois, com uma credencial internacional de jornalismo que eu consegui tirar na Bélgica, me facilitou a entrada pelo mundo afora. Então olha só, era um passaporte. É um passaporte de quase imunidade. Qualquer lugar que eu vou, eu sou jornalista. Mesmo nos Estados Unidos, né? Qualquer coisa que encrenca lá, tá ali minha credencial vermelha, bonita. Credencial internacional de jornalismo. Entendi. Então aí houve aí uma tentação, uma proposta de... Uma proposta, né? De até voltar para a televisão. Mas nada disso foi mais forte que o chamado. Eu tinha que proteger e prosperar o chamado. E o jornalismo foi até prosperidade para o chamado. Para o chamado, né? Era Deus guiando Era Deus nisso. guiando. Porque daí, depois de me formar em jornalismo, eu comecei a querer escrever. Daí escrevi meu primeiro livro, segundo livro, terceiro livro, quarto livro, quinto livro, já tem 5 livros. Te despertou. Né? Me despertou, Quais me são ensinou. esses livros? Primeiro, Adoração, Quando a Fé se Torna Amor, Tá. que já é traduzido para o espanhol, 2 versões em inglês. A galera, você vai pôr na tela para mim, tá? Então, Adoração. Adoração, também traduzido para o árabe. É mesmo? Tem as cópias em árabe. Posso até te mandar uma foto de cada um dessas cópias, né? Depois teve um que eu escrevi para o meu filho quando ele completou 18 anos. Chama-se De um Pai para os Seus Filhos, Conselhos Primordiais para uma Vida Bem-Sucedida. Quando ele completou 18 anos, ele tinha entrado na faculdade, tinha ficado meio... Já estava 1 ano e pouco na faculdade, aquelas ideias da faculdade... Estava confundindo ele. Estavam confundindo. Daí eu sentei com ele e escrevi uma carta dos princípios que eu gostaria que ele guardasse da nossa casa. E escrevi esses 12 princípios nessa carta. E essa carta gerou esse livro. Eu traduzi esses princípios da carta em um livro chamado De um Pai para os Seus Filhos. Muito bom. Né? E o terceiro livro é o livro da história por trás da música. E o quarto livro... E você tem, assim, um amor, porque constantemente, quando eu te encontro, você me fala sobre isso, pelo Oriente Médio. Ah, sim. Quando é que nasceu isso, esse amor por esse povo? Eu vi, assim, o quanto
por causa da língua, a igreja como um todo foi deixando o Oriente Médio assim. Sim. Não, lá é do Islã. Mas daí eu comecei a visitar lá e descobri que não era, cara. Que tinha um remanescente de milhares de irmãos de igrejinhas preciosas. Né? E eu comecei a ajudar essa gente a adorar, a gravar, a produzir música, a produzir videoclipe. Né? Montei um estúdio no Oriente Médio. Primeira vez? 1997. E por que você foi lá? Porque a Missão Portas Abertas tinha um projeto lá que queria que eu musicasse esse projeto, levasse música. Daí eu comecei a produzir música no Oriente Médio, música de louvor, de adoração, para as igrejas no Oriente Médio. Então você já, nesse projeto, já era colocar na língua deles? Já tinha que ser em árabe. Tá. Então eu tinha que me relacionar com aquelas pessoas o suficiente, tive que criar relacionamentos, gerar esses relacionamentos, fortalecer essas amizades, para depois ter a confiança deles para produzir alguma coisa, para gravar, para pôr em disco. E foi acontecendo isso. Foi acontecendo não só nesse país principal que eu comecei a visitar, mas em todos os países vizinhos do Oriente Médio eu comecei a ministrar, daí abriu-se a porta para fazer congressos. Eu comecei a fazer congressos de louvor e adoração todo ano lá, né? De levar. Todo ano você faz? Todo ano, pelo menos eu fiz, até a pandemia. Sim. Eu fiz todos os anos, eu fiz 1 ou 2 congressos. Né? E foi uma grande bênção, né? Para aqueles irmãos de reunir as igrejas. Eles nunca tinham tido isso. Marcou a história da igreja no Oriente Médio. Comecei a trazer os grandes nomes da época do Integrity Music, do Osana Music, Don Moen, Michael Coleman, né? Pete Sanchez, Marcos Witt. É mesmo? Pessoal você começou a levá-los para lá? Comecei a levá-los para o Oriente Médio. Né? Isso causou um impacto muito grande para aqueles irmãos. Do que esse pastor, o Francis Chan, esse pastor americano. Ele escreveu esse livro Deus Esquecido e ele diz assim, olha, se eu fosse Satanás e quisesse frustrar os planos da igreja, eu faria que a igreja se esquecesse do Espírito Santo. Agora, Jesus falou, eu vou, mas eu enviarei o outro. E quando ele disse o outro, esse outro no original diz respeito a alguém que é igual a ele, o próximo que é da mesma natureza que ele. O Espírito do Cristo é quem está atuando agora. Então, ele te convida a viver uma vida guiada pelo Espírito Santo e aprender mais e mais sobre Deus, Espírito Santo. Então, leitura obrigatória. Tem que ler.